Assim, Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior, além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6, 17 a 20. Fé vem a nós como um dom da soberana graça de Deus. E a fé é a maneira divinamente designada de receber as bênçãos espirituais que a graça dá e dará. Quem crê será salvo é uma das principais declarações do Evangelho. As maravilhas da criação, as descobertas da revelação e os movimentos da providência são todos destinados a soberanamente criar e promover o princípio da fé no Deus vivo. Se Deus revela alguma coisa, devemos acreditar nela. De todos os livros da Sagrada Escritura, podemos dizer que foram escritos para que nós possamos crer e, crendo, possamos ter vida. Mesmo que Deus oculte algo, é para que possamos confiar nele, pois o que sabemos produz apenas um pequeno espaço de confiança em comparação com o desconhecido. A providência manda-nos diversas provações, todas destinadas a exercitar e aumentar nossa fé, e ao mesmo tempo, em resposta à oração, Ele nos traz provas variadas de fidelidade divina que servem como descanso para a nossa fé. Assim, as obras e as palavras de Deus cooperam para educar os homens na graça da fé. Você pode imaginar, no entanto, a partir da doutrina de certos mestres dos nossos dias, que o Evangelho se resumiu a quem duvidar será salvo, e que nada poderia ser mais útil ou honroso do que a mente humana pairar em suspense perpétuo, segura de nada, confiante na verdade de ninguém, nem mesmo do próprio Deus. A Bíblia levanta um mausoléu à memória de seus heróis e sobre eles escreve como se fosse um epitáfio: todos esses morreram mantendo a fé. Mas o Evangelho moderno ridiculariza a fé e estabelece em seu lugar a nova virtude de se manter atualizado com o pensamento mais recente da época, da nossa cultura. Essa simples confiança na veracidade da palavra de Deus, que nossos pais inculcaram com base em todo o Evangelho, parece estar em desuso agora com homens de espírito, entre aspas, capazes de lidar com o pensamento moderno. Esses ministros professos de Cristo, alguns dos quais estão adorando neste santuário, deveriam se envergonhar, pois estão trabalhando com a reputação de serem intelectuais e filosóficos, espalhando dúvidas por todos os lados. A doutrina da bem-aventurança da dúvida é tão oposta ao Evangelho de Jesus Cristo quanto as trevas são opostas à luz, ou Satanás ao próprio Cristo. É posta como um silenciador da consciência daqueles homens orgulhosos que se recusam a submeter sua mente ao governo de Deus. Tenha fé em Deus, pois a fé em si mesma é uma virtude da mais alta ordem. Nenhuma virtude é mais verdadeiramente excelente do que a simples confiança no Deus eterno, a qual alguém é ajudado a mostrar pela graça soberana do Espírito Santo. Não apenas a fé é uma virtude em si mesma, mas ela é a mãe de todas as virtudes. Quem crê torna-se forte para trabalhar, paciente para sofrer, ardoroso para amar, ansioso para obedecer e zeloso para servir. A fé é uma raiz da qual pode crescer tudo o que adorna o caráter humano. Longe de se opor às obras, é a fonte de onde elas fluem. Afaste a fé do cristão professo e você terá cortado sua força, como Sansão teve cortado as suas madeixas e ficou sem poder de se defender ou vencer seus inimigos. O justo viverá pela fé. A fé é essencial à vitalidade do cristianismo, e qualquer coisa que enfraqueça essa fé, enfraquece a própria fonte principal do poder espiritual. Irmãos, não apenas nossa própria experiência nos ensina isso, é a palavra de Deus que declara, mas toda a história humana mostra a mesma verdade. Fé é força, porque mesmo quando os homens se enganam, crendo no erro, eles mostram mais poder do que os homens que conheceram a verdade, mas não a consideraram de bom coração.
Pois a força que o homem tem em lidar com seus semelhantes reside na força de convicção que seus companheiros têm sobre sua própria alma. Ensine o homem para que todo o seu coração creia no Senhor, e você lhe terá dado tanto o ponto de apoio como a alavanca com a qual ele pode mover o mundo. Até este exato momento, a terra inteira está trêmula como uma massa de geleia sob os passos de Lutero. E por quê? Porque ele era forte na fé. Lutero era um crente vivo e os mestres que ele teve de enfrentar eram meros disputadores. E os sacerdotes, cardeais e papas com os quais ele entrou em contato eram meros comerciantes de tradições mortas. Portanto, ele os arrasou com grande matança. Toda a sua coragem acreditava no que ele havia aprendido de Deus e, como uma barra de ferro entre os vasos de oleiro, ele também estava entre os fortes de sua época. O que tem sido verdade na história o tempo todo é certamente verdade agora. É crendo que nos tornamos fortes. Isso é cristalino. Quaisquer que sejam as supostas excelências que possam existir na elogiada condição receptiva da mente, no equilíbrio de um intelecto cultivado e no julgamento instável da descrença honesta, entre aspas, sou incapaz de discerni-las e não vejo referência a elas nas Sagradas Escrituras. Os escritos sagrados não oferecem elogios à incredulidade, nem apresentam motivos ou razão para o seu cultivo. A experiência não prova ser ela força na batalha da vida ou sabedoria para os meandros da existência. É quase semelhante à credulidade e, ao contrário da verdadeira fé, está propensa a ser levada por qualquer falsidade. A descrença não produz consolo para o presente e sua perspectiva para o futuro não é de modo algum reconfortante. Não descobrimos nenhuma indicação de uma sublime terra nublada na qual homens com orgulho e presunção irão eternamente confundir a si mesmo e a outros. Não ouvimos profecia de um salão celestial da ciência em que os céticos possam tecer novos sofismas e forjar novas objeções à revelação de Deus. Há um lugar para o que não crê, mas não é o céu. Voltando ao nosso texto, cujo tom está muito distante de toda incerteza, vemos claramente que o Senhor não quer que estejamos numa condição incerta, mas que eliminemos toda incerteza e questionamento. Entre as pessoas, um fato é estabelecido quando alguém honesto jura por ele. Assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com o juramento. Condescendendo com a fraqueza da fé humana, ele mesmo jura pelo que declara e assim nos dá um evangelho duplamente certificado pela promessa e juramento do Deus eterno. Certamente os anjos devem ter se perguntado quando Deus ergueu a mão ao céu para jurar o que havia prometido e devem ter concluído que dali em diante haveria um fim para todos os conflitos por causa da confirmação que o Senhor deu à sua aliança. Ao trabalhar nosso texto, devo dirigir a atenção de vocês para a sua mais notável metáfora. Este mundo é como um mar, inquieto, instável, perigoso, nunca em estado de permanência. As atividades humanas podem ser comparadas a ondas agitadas e sacudidas pelo vento. Quanto a nós mesmos, somos os navios que seguem no mar e estão sujeitos às suas mudanças e movimentos. Estamos inclinados a ser arrastados por correntes, impelidos por ventos e agitados por tempestades. Ainda não chegamos à verdadeira terra firme, ao descanso que resta para o povo de Deus. Deus não nos deixaria ser levado por todos os ventos e, portanto, aprove a Ele criar para nós uma âncora de esperança mais segura e firme, para que possamos superar a tempestade. Permita-me chamar sua atenção para a função da âncora sobre a qual o nosso texto fala. A finalidade de uma âncora, claro, é atrelar o navio firmemente a um lugar quando ventos e correntes poderiam removê-lo. Deus nos deu certas verdades que se destinam a manter nossa mente presa à verdade, à santidade, à perseverança, resumindo, a nos prender a Ele. Mas por que segurar o navio? A primeira resposta que se sugere a essa pergunta é impedir que ele seja destruído. O barco pode não precisar de uma âncora em águas calmas. Quando em mar aberto, ficar um pouco à deriva pode não ser algo muito sério ou perigoso. Mas há condições climáticas em que uma âncora se torna essencial. Quando um vendaval está se movendo para a costa, soprando grandes rajadas,
e a embarcação não consegue manter seu curso e certamente será conduzida para a costa rochosa, a âncora vale seu peso em ouro. Se o bom navio não puder ser ancorado, nada restará dele em pouco tempo, a não ser uma longarina aqui e ali. O belo navio será feito em pedaços, e todos os marinheiros se afogarão. Esse é o momento de lançar a âncora, a melhor âncora se quiser, e deixar o bom navio desafiar o vento. Nosso Deus não pretende que seu povo seja formado por náufragos. No entanto, esse seria o seu destino se eles não estivessem seguros na hora da tentação. Irmãos, se todo vento de doutrina o rodopiasse à vontade, logo você se afastaria da verdade, como está em Jesus, e acabaria por naufragar. Mas você custou muito caro ao seu Senhor para ele o perder. Ele o comprou por grande preço e lhe provê fartura para vê-lo quebrado em pedaços. Portanto, ele providenciou para você um apoio glorioso. E quando as tentações de Satanás, suas próprias corrupções e as provações do mundo o assolarem, a esperança poderá ser a âncora da sua alma, segura e firme. Como precisamos dessa âncora? Pois vemos outros caírem no erro do perverso, vencidos pela falsidade da injustiça e deixados para sempre como náufragos, sem ter esperança e sem Deus no mundo. Se você fez negócios nas grandes águas por um longo período de tempo, deve estar ciente de que, se não fossem as verdades eternas que o prendem, sua alma há muito teria se apressado em trevas eternas, e as águas do orgulho já haveriam passado por sua alma. Quando as poderosas ondas se erguem, seu pobre barco parece descer até o fundo das montanhas e, se não fosse pelo amor imutável e pela fidelidade eterna, seu coração estaria completamente abatido. Não obstante, aqui está você hoje, convocado pela graça, provido pela misericórdia, guiado pela sabedoria divina e impulsionado pelo poder celestial. Graças à âncora, ou melhor, ao Deus que a concede a você. Nenhuma tentação o destruiu, pelo contrário, você está a caminho do porto da glória. Uma âncora é também necessária para evitar o desconforto no navio, pois seria muito ruim ser levado de um lado para outro com a mudança do vento. Infeliz a criatura susceptível a influências externas, que voa como espinhos ao vento ou como algo rolando diante do redemoinho. Precisamos de uma âncora para nos firmar, para que possamos habitar em paz e encontrar descanso para a nossa alma. Bendito seja Deus por termos garantido as sólidas e infalíveis verdades que agem poderosamente na nossa mente para impedir que ela seja assediada e desanimada. O texto cita grande ânimo, não uma palavra gloriosa. Não temos apenas um mero ânimo que nos manterá firmes e resistentes contra a tempestade nos tempos da aflição, mas um grande ânimo para que, quando a aflição irromper com força incomum, como um furioso tornado, a forte consolação, como uma âncora maior, possa ser mais do que uma réplica para a forte tentação e nos capacite a triunfarmos sobre tudo. Muito tranquilo é o homem muito crente. Como diz o hino, aleluia, eu creio. Agora o mundo vertiginoso passa rápido, porque minha alma encontrou uma âncora, até a noite de tempestade passar. Uma âncora é também necessária para nos preservar da perda do progresso que fizemos. A embarcação está seguindo muito bem para o porto, mas o vento muda e sopra forte. Ela será levada de volta ao porto de onde partiu, ou a um porto igualmente indesejável, a menos que possa resistir ao vento ruim. Portanto, o capitão lança sua âncora. Ele diz para si mesmo: cheguei até aqui e não vou voltar atrás. Lanço minha âncora e aqui eu paro. Pessoas santas são às vezes tentadas a voltar ao país de onde saíram. Elas estão inclinadas a renunciar às coisas que aprenderam e a concluir que nunca foram instruídas pelo Senhor em absoluto. Infelizmente, o velho Adão nos puxa de volta e o diabo se esforça para nos fazer retroceder. E se não fosse por algo certo, teríamos voltado. Se for possível provar, como certos estudiosos tentam nos fazer acreditar, que não há nada muito certo, que embora o preto seja preto, não é muito preto, e embora o branco seja branco, não é muito branco, e sob certos pontos de vista, sem dúvida, preto é branco e branco é preto, se pudesse ser provado, eu digo, que não existem verdades eternas, certezas divinas, verdades infalíveis, então poderíamos renunciar com indiferença ao que sabemos ou pensamos que conhecemos, e vagaríamos pelo oceano da especulação,
das vacilações e dos desvios da mera opinião. Mas quando temos a verdade ensinada à nossa própria alma pelo Espírito Santo, não podemos nos afastar dela, nem o faremos, embora os homens nos considerem tolos por nossa firmeza. Irmãos, não aspirem à caridade que nasce da incerteza. Existem verdades salvadoras e existem heresias destruidoras. Jesus Cristo não é sim e não. Seu evangelho não é uma mistura astuta da bílis do inferno e do mel do céu, com sabor ao gosto do mal e do bem. Existem princípios fixos e fatos revelados. Aqueles que sabem algo experimentalmente sobre as coisas divinas lançaram suas âncoras e, ao ouvirem a corrente terminar, disseram alegremente: isso eu sei e nisso tenho acreditado. Nesta verdade permaneço firme e impassível. Que soprem ventos, eles nunca me moverão deste ancoradouro. E tudo o que eu tiver alcançado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, conservarei firme enquanto viver. Além disso, a âncora é necessária para podermos ter constância e utilidade. Quem é facilmente movido e crê nisso hoje e naquilo amanhã é uma criatura inconstante. Quem sabe onde o encontrar? Qual sua utilidade para os mais jovens e para os fracos, ou mesmo para qualquer outra pessoa? Como uma onda do mar levada e batida pelo vento, que serviço ele pode prestar na obra do Senhor? E como pode influenciar os outros para a eternidade? Se ele não crê, como pode fazer outros acreditarem? Creio que o descrente ortodoxo é mais um criador de infidelidade do que o crente heterodoxo. Em outras palavras, receio que o homem que sinceramente acredita num erro tem uma influência menos prejudicial sobre os outros do que o homem que é indiferente à verdade e é incrédulo secretamente. Essa pessoa é tolerada em companhia piedosa por professar ser um de nós e, portanto, sob o seu escudo, pode matar a piedade. O homem não sabe nada, certamente, mas apenas espera e confia e, ao defender a verdade, permite que muito possa ser dito do outro lado para que ele beije e apunhale ao mesmo tempo. Nosso Deus nos deu uma âncora para nos mantermos seguros e não naufragarmos, para não sermos infelizes, para não perdermos o progresso que fizemos, para que nosso caráter não se torne instável e, consequentemente, inútil. Esses propósitos são gentis, amáveis e sábios. Bendigamos ao Senhor que tão graciosamente cuidou de nós.